Olá, pessoal. Eu sou a professora Miriam e nós vamos dar início agora à nossa aula sobre sintaxe, a nossa primeira aulinha sobre sintaxe. Na verdade, será a introdução à sintaxe. Falaremos sobre os conceitos de frase, orações e períodos. Na verdade, nós vamos relembrar esses conceitos que você já sabe, mas podem ter esquecido, tá bom? Então, nós vamos começar com frase. Depois, vamos dar andamento a orações, períodos simples, períodos compostos e, posteriormente, mais para frente, vamos ver as orações coordenadas e as orações subordinadas. Vamos lá, então, pessoal? Eu vou lançar para vocês uma perguntinha. O que é uma frase? Frase é um enunciado dotado de sentido completo, ou seja, é um enunciado completo que tem sentido. Mas o que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Não mãos mundo nos já há dadas. No primeiro momento, quando você vê essa escrita, essas palavras, tem a aparência de uma frase. Só que não é uma frase. A gente fala que não é uma frase, pois é gramatical, ela não tem sentido, ela não tem significado, é simplesmente várias palavras juntas, mas não tem qualquer sentido, conexão entre elas, ok? A frase na fala é marcada pela entonação específica, como eu estou falando agora com você. Eu uso a voz, aumento o tom da voz, eu faço uma pausa com a minha voz, na minha fala, e isso eu consigo fazer porque eu estou falando. Agora, já na escrita, como não existe entonação, nós fazemos o uso da pontuação. Posso usar o ponto final, posso usar o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, a vírgula e a reticências, que é para dar uma pausa na fala. Exemplos. O primeiro exemplo: mãos ao alto. Observe a cara assustadinha do gatinho por conta de uma ordem, e essa ordem é destacada com a presença do ponto de exclamação. Bom dia, senhores. Temos a presença da vírgula para dar uma pausa na entonação. Cada macaco no seu galho. Temos aí a presença do ponto final para encerrar essa afirmativa. Onde fica o banheiro? Olha aí a presença do ponto de interrogação para dar entonação de pergunta. A reunião foi marcada para as 11 horas, ponto final. Ou o professor avisou que a reunião foi marcada para as 11 horas, novamente aí o ponto final. Como você pode perceber por esses exemplos, as frases podem ou não conter verbos. Você lembra o que é um verbo? Verbo é a palavra que expressa uma ação, um estado, um fato ou um fenômeno. Observando essas frases nos exemplos, quais dessas frases não tem verbo? Então vamos lá, eu vou dar uma ajudinha. Primeiro, mãos ao alto, não possui verbo. Segundo, bom dia, senhores, também não há verbo. E a outra, cada macaco no seu galho. Observe que essas três frases não possuem verbo. Quando uma frase não tem verbo, nós chamamos essa frase de frase nominal. Então, essas frases, nos exemplos dados, são frases nominais, ou seja, possuem apenas nomes, não possuem verbo, ok? As demais frases nos nossos exemplos possuem verbo ou locução verbal. Aí vocês vão me perguntar, professor, o que é mesmo locução verbal? E eu respondo para vocês. Locução verbal é uma expressão formada por um verbo auxiliar, pode ser ter, ser, estar, haver, andar, viver, etc., mais um verbo principal. Por exemplo, tenho estudado, ando estudando, vivo estudando. Então, nós temos aí uma locução verbal, formada por dois verbos, ok? Então, nós temos aí, onde fica o banheiro? Temos aqui o verbo ficar, onde fica o banheiro. Temos também
A reunião foi marcada. Olha aqui a locução verbal. Foi o verbo auxiliar mais o verbo principal. Foi marcada. E outra oração, outra frase. O professor avisou que a reunião foi marcada. Então, nós temos o verbo avisar, o professor avisou, mais a locução verbal. Foi marcada, ok? Nós vimos que as frases que não possuem verbo são chamadas de frases nominais. E agora, as frases que possuem verbo ou locução verbal, nós chamamos de período. Então, frase com verbos é igual período. Então, nós temos aí onde fica o banheiro, a reunião foi marcada para as 11 horas, o professor avisou que a reunião foi marcada para as 11 horas. Nós temos três frases com verbos, portanto, nós temos três períodos, ok? E cada segmento, cada pedaço do período organizado em torno de um verbo ou de uma locução verbal, nós chamamos de oração. Portanto, cada verbo ou cada locução verbal, todas as palavras que estão ao redor desse verbo ou dessa locução verbal, nós chamamos de oração. Assim, se eu tiver dentro de um período dois verbos, eu tenho duas orações. Três verbos, três orações e assim por diante. Para ficar mais claro, vamos observar os exemplos dados. O primeiro, onde fica o banheiro? Quantos verbos eu tenho aqui? Apenas um verbo. Então, nessa frase, nesse período, por haver verbo, tem um período, nesse período eu tenho apenas uma oração. Quando acontecer a frase ter apenas uma oração, um único verbo, né, uma única oração, nós chamamos esse período de período simples. Havendo um verbo ou uma locução verbal, o período é simples. Observe o segundo exemplo. A reunião foi marcada para as 11 horas. Eu tenho aí, não dois verbos, mas eu tenho aí uma locução verbal. Então, uma locução verbal equivale a uma única oração. Havendo só uma oração no período, a gente chama esse período de período simples. Agora, o terceiro exemplo. O professor avisou que a reunião foi marcada para as 11 horas. Observe que eu tenho aí o verbo avisar e a locução verbal foi marcada. Então, tem a primeira oração, o professor avisou, e a segunda oração, que a reunião foi marcada para as 11 horas. Tenho, então, dois verbos, ou um verbo e uma locução verbal, duas orações. Quando nós tivermos dois ou mais verbos num período, nós chamamos esse período de período composto. Ficou claro? Vamos analisar os conceitos de frase, oração e período um pouco mais a fundo. Na frase moça, eu tenho uma estrutura gramatical de sentido completo, pode expressar uma ideia, uma emoção, uma ordem, um apelo, e quando efetivamente pronunciada, é um enunciado. Se eu pegar o substantivo moça, não é uma frase, é apenas uma palavra. Mas dentro de um contexto, de acordo com a ideia que eu quero expressar, de acordo com a pronúncia, ela vai ter um sentido. Eu posso falar moça, ou então escrever o substantivo moça mais um ponto de exclamação para dar esse sentido. A oração "o homem pediu socorro", observe que é uma frase, pois possui sentido completo, mas é uma frase com verbo, então a gente chama aí de período. Eu tenho um verbo só, então quando tem uma forma verbal, uma locução verbal, eu falo que tem uma oração. Havendo mais de um verbo, é mais de uma oração. O período cantei, dancei e depois dormi é uma frase, pois tem sentido completo, constituída de mais de uma ou mais oração. Nesse caso, ela tem mais de uma oração e tem um sentido completo, por isso a gente fala que é uma frase. O período pode ser simples, no caso do nosso primeiro exemplo, que contém apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo, ou pode ser composto, quando o período contém mais de duas orações. No caso, o exemplo, cantei, primeiro verbo, primeira oração, dancei, segundo verbo, segunda oração, e dormi, segundo verbo, segunda oração, ok? As palavras devem obedecer certa disposição, uma certa ordem, para que a frase seja inteligível.
e assim realizar o ato de comunicação, ok? Como nós vimos no exemplo anterior, se eu falar não mãos mundo nos já há dados, embora haja palavras aí, tenha substantivos, adjetivos, advérbios, etc., não é uma frase, pois não há sentido nesse amontoado de palavras. Agora, se eu disser no mundo já não há mãos dadas, aí sim são as mesmas palavras numa certa disposição, numa certa ordem. Nesse caso, nós temos uma frase. Então, a primeira frase aqui não é uma, o primeiro exemplo não é uma oração, não é uma frase, é apenas algumas palavras. Já no mundo já não há mãos dadas, nós temos aqui uma frase que é um período, uma frase com verbo, um período simples. No mundo já não há mãos dadas. Então temos um verbo, temos uma oração, período simples, ok? Mais alguns exemplos rapidinho. Socorro é uma frase, pois possui sentido completo, mas não é uma oração, pois não contém uma forma verbal ou uma locução verbal. O homem pediu socorro é uma frase constituída de oração, pois apresenta uma forma verbal. Era impossível ouvir o grito de socorro. É uma frase constituída por duas orações, pois apresenta duas formas verbais. Chove é uma frase constituída de uma oração, portanto, é um período simples. A existência é frágil é uma frase também constituída de uma oração, portanto, é um período simples. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. É uma frase constituída por duas orações, portanto, é um período composto. Cantei, dancei, depois dormi, o exemplo que nós já vimos, é uma frase constituída por três orações, portanto, também é um período composto. Entenderam? Para ficar mais claro, eu fiz um esquema para resumir esses conceitos. Aqui nós temos a frase. Frase é tudo aquilo que dá sentido, todo enunciado que tem sentido completo. Temos a frase nominal, lembrando que a frase nominal é a frase que não possui verbo, e a frase com verbo nós chamamos de período. Na frase nominal, nós temos o exemplo aqui, ai que preguiça. Então, temos uma frase sem o verbo. Com verbo, a gente pode ter uma oração só, um verbo só, uma oração. Nesse caso, teremos o período simples. Fábio vai vir à aula hoje. Observe que nós temos o, a locução verbal vai vir. Poderia também falar, Fábio virá à aula hoje. De qualquer forma, seria um período simples, ou uma locução verbal ou um verbo. Ou no período nós podemos ter duas ou mais orações. Aí será um período composto. Você sabe se Fábio vai vir à aula hoje? Então, aí ó, o verbo mais a locução verbal. Então, temos duas orações, período composto. E agora, para acabar e para guardar bem o conteúdo aprendido, nós vamos fazer um breve exercício. Vamos marcar com amarelo os períodos simples e com azul os períodos compostos dessas frases. Mas primeiro nós vamos identificar quais são os verbos, se houver verbo, onde eles estão, tá bom? Então vamos lá. Primeira frase. Inventei aquela desculpa na hora. Eu tenho aqui o verbinho inventar. Achei um verbo aqui. Não há mais nenhum verbo. Você vai sair ou vai ficar em casa? Temos aqui o verbo, a locução verbal vai sair, dois verbinhos, e mais a outra locução verbal vai ficar em casa. Não gosto de mentira, o verbo gostar aqui. Domingo fui ao clube e depois eu corri e depois eu nadei. O que mais que eu fiz? Eu joguei tênis. Olha quanto verbo tem nessa frase. O cachorrinho é pequeno. Ele é pequeno, mas sabe. Sabe o quê? O que o cachorrinho sabe? Morder. Então eu tenho três verbos.
José casou-se. Ele casou. O que mais que ele fez? Ele teve filhos. Olha só, mais um verbo. Os trabalhadores rurais trabalham muito. O que mais? Ganham pouco. Então, identificamos os verbos nessas frases. Então, sabemos que todas são períodos, não há nenhuma frase nominal aqui, porque frase nominal são frases que não possuem verbo. Então, vamos analisar uma a uma. A primeira frase, inventei aquela desculpa na hora. Apenas um verbo, apenas uma oração. Então, eu tenho um período simples. Segundo, você vai sair ou vai ficar em casa? Eu tenho duas locuções verbais, portanto, eu tenho duas orações. Havendo duas orações, o período é composto. Segundo, terceiro, não gosto de mentir. Eu tenho aí só um verbinho. Então, não gosto, período simples, porque eu tenho uma só oração. Quarta, domingo fui ao clube, corri, nadei e joguei tênis. Eu tenho um, dois, três, quatro verbos, quatro orações. Mais de duas orações, o período é composto. O cachorrinho é pequeno, mas já sabe morder. Então, eu tenho três verbos, três orações. Lembrando que aqui, saber morder não é uma locução verbal, são dois verbos. José casou-se e teve três filhos. Então, eu tenho o primeiro verbo, primeira oração, segundo verbo, segunda oração. Duas orações, período composto. E por último, os trabalhadores rurais trabalham muito, ganham pouco. Nessa frase eu tenho período composto, trabalho e ganho. Então eu tenho apenas dois períodos simples e um, dois, três, quatro, cinco períodos compostos. Agora deu para entender direitinho, né? Deu para entender tudo direitinho? Vocês conseguiram relembrar todos os conceitos? Então, vamos embora. Na próxima aula, nós vamos conhecer os termos que compõem as orações, tá bom? Beijo a todos.